Ester, capítulo 1. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Susan, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano de seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam também presentes os chefes do exército da Pérsia, e os governadores e as pessoas da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino, o luxo, o esplendor da sua corte. Então, depois de 6 meses, o rei ofereceu no jardim do palácio um banquete para todos os moradores de Susan, tanto os ricos como os pobres, e essa festa durou 1 semana. O pátio estava enfeitado todo com cortinas brancas e azuis de algodão, amarradas com cordões de linho fino vermelho, que estavam presos por argolas de prata nas colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. E nesse pátio haviam sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisesse, pois o rei havia ordenado aos empregados do palácio que oferecessem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Baste também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. E no 7º dia do banquete, o rei já havia bebido muito vinho e estava muito alegre. Então ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. E eles se chamavam Neuman, Bistar, Harbonar, Bigta, Abagtá, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Baste e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou muito furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questão de lei e de costumes. Portanto, ele mandou chamar os conselheiros. Em quem ele tinha mais confiança, isto é, era Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Nemutan. Esses eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições do reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem para a rainha Baste, mas ela não obedeceu. Então, de acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí então Nemutan disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e aos seus ministros, mas também contra todos os homens das províncias. Pois, quando as mulheres do reino souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Baste, mas ela não foi. Então Nemucan continuou: as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média saber do que a rainha Baste fez e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte as mulheres não vão respeitar os seus maridos
e assim os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, então, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Basti aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso no livro das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. E depois arranje uma mulher que seja melhor do que Basti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por este enorme reino, todas as mulheres vão tratar com respeito os seus maridos, sejam eles ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Nemrod tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando para que todo marido que fosse chefe de sua casa tivesse sempre a última palavra.